Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o filme vencedor do Oscar de melhor filme, o filme mais premiado desse Oscar 2023, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Para conversar comigo aqui junto sobre esse filme, Leonardo. E aí, galera, só espero que estejamos no Alphaverso. É isso aí. Então pega o seu café e vem ouvir esse episódio do Café Católico. Vamos falar então. Aqui a gente vai acabar dando spoilers, porque tem como a gente falar do filme sem nos spoilers. Então, se você não assistiu o filme, a gente recomenda que você assista primeiro. Mas, se quiser ouvir também, né? Antes, para saber do que trata, fica à vontade também, tu que escolhe. Tem gente que gosta, tem gente que não se importa com spoilers, né? Tem gente que até gosta. Então, Tem gente que gosta de ler uma sinapse antes, né? Uma coisa assim. eu tive um formador no seminário que a gente assistiu o filme, daí ele ia e procurava o final antes, sabe? Ele falava, agora eu já sei o que vai acontecer, porque ele não gostava de da surpresa, ele queria saber o que aconteceu no filme antes. Mas tá. Cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Esse filme, a gente acompanha a personagem principal, a Evelyn Kwan, né, interpretada pela Michelle Yeoh, uma imigrante da China, dirige ali uma lavanderia ali, meio quase falindo. E daí, em algum momento, ela se depara com essa realidade que tem outros universos, né? E que, por um acaso, ela é especial e que ela teria que ajudar a deter esse grande mal. Antes de entrar pra história de maneira geral, eu queria dizer que, pra mim, eu tenho muita percepção de que esse filme... Porque esse filme, ele tem, em muitos sentidos, uma cara de bem de blockbuster, né? Aquele filme grandioso, porque é um Sim, filme de sim. ficção científica, tem umas pitadas de comédia, e tem ação, e um pouquinho de drama ali também junto. Só que ele é bem, digamos assim, o filme estilo blockbuster, mas que agrada o Oscar, assim, né? Porque ele é com minorias étnicas, daí aparece um romance homossexual ali tudo, né? A gente vai poder comentar um pouquinho sobre essas coisas. E eu acho que daí, em meio a tudo isso, tem coisas boas pra gente tirar do filme, mas também a gente pode fazer algumas ressalvas ali, né? Do que passa de mensagem do filme também. Porque no início, até uma certa parte ele é chato. Pelo menos pra mim, assim, ele foi bem devagarzinho, aquele drama familiar, você vai vendo uma coisa assim, mais. Você não vai entendendo muito bem, mas mais lá pra frente você vê que é pra contextualizar, né? Ele É, dá uma inserção ali, uma abertura bem bacana. Depois você entende que aquele começo chato foi para ficar legal do meio pro final. Lá. porque essa parte, porque ele é legal o filme que ele divide, né? Ele pega o título, né? E realmente são três partes, né, do filme, né? Então essa primeira Uhum. parte principalmente ali que ele intitula tudo. E o que eu achei interessante é que talvez, como tu falou assim, ajuda a contextualizar, você começa a percebendo que a Evelyn, ela é uma pessoa que ela tenta fazer tudo. Ela tenta fazer tudo, mas parece que ela não consegue fazer nada. É curioso quando ela vai lá na Receita Federal e ela fala, mas por que você karaokê? Daí o marido dela fala, porque ela canta, ela tem uma voz muito boa. Daí ela fala, pelo teu imposto porque ela já tem lavanderia. Ah, você é cantora, você também é artista, você é vendedora, não sei o quê. Então, e daí ao mesmo tempo ela tem o papel de esposa, o papel de mãe, o papel de filha. E tu percebe que ela não consegue desempenhar, não tá conseguindo desempenhar nenhuma das funções direito. Acho que é bem interessante assim se Ela perceber. faz tudo e não faz nada, Exatamente, ela faz. porque mostra ali verdadeiramente o universo feminino, que a mulher, principalmente de meia idade, né? É empresária, mãe, esposa, filha que ela cuida do pai ainda, e tem que se preocupar com o almoço, com a recepção, com a saúde do pai, com a roupa que vai entregar para a mulher. Nossa, é muita coisa ao mesmo tempo e nada, né? E mais na frente vai explicar que esse nada também é tudo, né? Sim, sim. E é interessante que eu acho que dá para fazer várias leituras desse filme. E conforme que for assistindo, poder fazer leituras diferentes, identificar coisas diferentes. E eu, de certa forma, essa primeira parte, depois levar usando, contextualizando esse filme, como tu disse, é o universo feminino, mas acho que dá para. Eu me identifiquei um pouco nesse tudo, um pouco ligando, principalmente nessa época de mídia, com o smartphone, o quanto a gente é tomado por várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu digo assim por mim mesmo, o que
e talvez seja a realidade de outros, que na maioria das vezes parece que tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou assistir o filme, daí às vezes você deixa o celular todo na toca ali, de dar uma notificação, você vai responder, tá escutando alguma coisa ao mesmo tempo que tá escutando alguma coisa no celular, ao mesmo tempo que tá mandando uma mensagem pra alguém, né? E você tá sempre fazendo, às vezes, parece que a gente tá sempre fazendo mais de uma coisa, sabe? São muitas informações pipocando. E muitas pessoas passam por isso. Acho que é uma coisa muito própria, principalmente assim, do nosso tempo. Dá pra fazer esse paralelo, né? E eu fiquei pensando muito Sim. nisso, né? Desse exagero de coisas, exagero de informações, exagero de coisas, e que às vezes a gente quer estar informado de tudo, estar por dentro de tudo, dando por tudo. E daí a gente acaba consumindo um monte de coisa e não consome nada, né? Nada retém. O excesso de dopamina, o excesso de adrenalina, o excesso, tudo, é os excessos, né, que mostram. É igual você falou, quer fazer tudo e fica frustrado porque não consegue fazer nada, né? Você vê, ela mesmo se perde lá nas coisas dela, na papelada, garante que comprou muita coisa que não era para comprar, deixou lá no meio dos papéis, se perdeu. É o que acontece com todo mundo, né? É. Acaba que se a gente não tiver um pouco de organização, um pouco de disciplina, acaba naquilo ali mesmo. E o interessante também é que como ela tá com tanta coisa assim fazendo, ela não consegue perceber de fato nada acontecendo, né? A gente vê o marido dela tentando falar várias vezes que o marido quer apresentar os papéis de divórcio e ela não consegue perceber, sabe? Ela faz é afastar, afasta o pai, afasta o marido, afasta todo mundo, né? Sim, ela não consegue perceber como nenhum deles está se sentindo de verdade, né? Então, porque acho que quando a gente tá com muita coisa, a gente não consegue perceber de fato o meio, né? Simplesmente eu fiz um retiro, o padre falou num ponto, ele falando sobre Marta e Maria, o padre falou que o problema lá de Marta e Maria, o clássico, né, que Maria para ouvir Jesus e Marta não, né, que ele fala assim que o problema é que Marta, ela foi querer servir sem ouvir o que Jesus queria. A hospitalidade se você ouvir o que a pessoa quer para receber, né? E às vezes a gente tem essa coisa de querer fazer tantas coisas, mas peraí, eu tô parando para ouvir, né? Eu tô parando, tipo, por exemplo, na família, eu tô parando para ouvir o que a esposa, o marido quer, o que os filhos querem, o que eles de fato precisam, eu tô supondo e fazendo as coisas, só simplesmente fazendo, e não deu esse tempo, né? Eu acho que eu vejo Deixa isso no muito ali. automático, né? Sim, Fica no automático, aquela rotina, ali ela se tornou uma rotina, né? O café da manhã, o almoço, a pessoa, principalmente na condição ali tão exacerbada, tão carregada igual tá ali, acho que não consegue nem dormir, porque antes de dormir já pensa no café da manhã do dia seguinte, no almoço, de como o que vai acontecer, na conta que não fecha, né? Acaba que tem vários simbolismos também nesse filme, né? Aquele círculozinho lá que acontece também é um círculo, né? Uma coisa que gira e sim, sim. sai, né? O Beagle, que eles acho que traduziram como rosquinha. A gente dá um pouquinho mais pra frente, acho que a gente pode até indo ali um pouquinho, né? Pensando um pouquinho no filme, porque o filme é bem louco, né? Esse início ele é bem assim, né? Um pouco mais pé no chão, né? Mas aí depois quando aparece ali, quando o emo de Alpha assume e conta pra ela, daí a loucura começa ali, as É, filhas pouquinho, né? mas ó, uma coisa que eu assisti o filme, depois fui dar uma pesquisada pra gente conversar aqui. É um filme que teve baixo orçamento, né? Sim, Não foi assim, esses orçamentos gigantescos, igual dos outros filmes premiadíssimos de Hollywood. E ele foi gravado assim em tempo recorde. Menos de 40 dias foi gravado tudo aquilo. Foi assim, corridão, foi uma batida e a gente está ouvindo falar dele agora, mas ele foi lançado há mais de um ano, né? Atrás, isso de quase um ano, foi pra metade do ano passado, assim. Foi um filme que veio bem do nada, assim, né? Ele É, não foi um filme que teve um monte de divulgação antes, né? Os filmes, geralmente, a gente começa já a saber, os filmes de mais nome, assim, um ano antes a gente já tá sabendo, né? Às vezes até mais, fica sabendo, e uhum. vem divulgação. Foi uma Deu, produtora pequena, de diretores não famosos, foi tipo assim, é, e veio um boom, né? é. Então, Eu achei uma coisa curiosa dessa coisa falando um pouquinho da produção, né? Que eu vendo que esses diretores, eles tinham sido convidados pelo Kevin Feige, que é o executivo que cuida do MCU, né? Eles tinham sido uhum. convidados, tinham sido primeiros nomes para ser convidados para dirigir a série do Loki.
que por um acaso lida com o multiverso. Só que eles Ah, já tinham essa ideia. E daí eles recusaram, porque eles já tinham essa ideia de fazer o filme deles, falando de multiverso, e daí eles foram convidados, eles quase pensaram, e pensam, imagino que é uma oferta tentadora, da Disney ali, por bastante dinheiro e é, tudo, mas eles decidiram apostar no projeto deles, falaram, não, a gente quer fazer a nossa ideia, até porque no MCU tem aquelas coisas, tem que seguir um pouco a cartilha lá, né, isso, pra entrar no isso. A linha de universo lá do... raciocínio. É, tem uma linha de raciocínio. E daí eles acabaram desenvolvendo, né, o filme deles, assim, né? Porque senão contaminava um ou outro, né? Ficava contaminado, ou o filme deles, ou o seu. É, tipo assim, eles teriam que abandonar o filme deles, basicamente, né? Porque eles iam lidar com o multiverso, entrar com a mesma ideia, né? Ou eles iam pegar as ideias dele e jogar pro Loki e abandonar o filme deles, ou porque daí se eles depois resolvessem fazer um outro filme depois daquilo, depois de dirigido no Loki, ia aparecer, estão copiando a mesma história de novo, né? E José, você falando isso aí do MCU, você não acha que é uma coisa meio alucinada, assim? Esse filme, Rick and Morty, Doutor Estranho, né? Doctor Strange, e Matrix, tem tudo Tem, uma tem. salada ali, uma coisa, Eu até vi um negócio do Matrix, uma coisa bem Matrix. misturada. Uma coisa de Matrix que eu achei interessante, que eles falaram que uma das primeiras ideias iniciais foi tipo assim, até pelo Michelle Yeoh, seu mamãe e tudo, eu acho que um dos dois diretores, ou dois Daniels, né? Um deles que eles tinham a ideia inicial era, eu quero colocar a minha mãe no Matrix, sabe? Essa imagem, tipo assim, como que seria, tipo assim, uma mãe no Matrix, sabe? E daí É, depois eles começaram a é o desenvolver. escolhido, né? E Rick and Morty, meu, total, sabe? Eu assisto Rick and Morty, assim, ele tem, assim, muito dessa loucura, né? Eu acho que, assim, Doutor Estranho tem um pouquinho, Completo. mas eu acho que aqui nesse filme tinha muito o que eu, pelo menos, eu acho que muita gente esperava vir do Doutor Estranho. Um pouco mais de loucura, sabe? Né, Doutor Estranho tem, mas multiverso da Aham. loucura, você espera e não tem tanta loucura assim, né? Brinco ali umas coisinhas ou outra aqui, mas aqui esse daqui não, ele abraça, né, a loucura. Eu achei interessante que ele abraça o absurdo, o tosco, digamos assim, no sentido de que ele não se importa de explicar e não precisa explicar, sabe? Não explica, ele não para explicar muito de como que se dá essas conexões do universo, tudo, né? A única coisa que eles explicam é que você precisa, e que eu achei uma sacada que gera cenas interessantes, assim, o que eles criam essa ideia de que, para você pular, né, acessar as habilidades do outro universo, você tem que fazer uma coisa extremamente aleatória, assim, né? Eu achei uma. Bebeu refrigerante, Ele tinha que falar, tipo, eu te bebeu. amo pra mulher lá da receita, que ela não gostava, sabe? É, O cara lá tinha que fazer uns cortes no papel, e e corte de papel no dedo, no meio do dedo. cara, eu fiquei imaginando, a gente corta isso aí, fica uma semana dolorido, cara. Imagina o Esse- cara fazer quatro de uma lapada só. Não, e eu achei legal que o comentário que ele faz quando ele entendeu primeiro, ele falou, não, isso aqui é impossível, a gente só se corta com papel quando a gente não quer, porque não é uma É coisa verdade. simples assim, tipo, você se corta sem querer, né, do tentar, né, tentar e Mas conseguir. nessa parte que ele começa a explicar dos multiversos aí, que ele está lá embaixo na mesa, lá, acho que a gente já está mais ou menos no mesmo pensamento aí de tempo, que ele explica assim que as pequenas escolhas geram universos diferentes, né? Vai Sim, gerando os outros universos assim, em volta, né? Flutuando no espaço lá. sim, vários universos totalmente diferentes, assim, né? E daí é quando ele começa a explicar aquilo dali, que daí você vai e descobre, né, que o mal que ela tem que enfrentar é a própria filha, né? É a própria filha. Que lá Isso. no universo Alpha, a filha dela, ela justamente conecta a mente com todas as coisas ao mesmo tempo, e é tanta coisa que ela, no absurdo, ela vai pro nada, né? Ela vai pro nada. É uma É, filosofia bem nihilista ali, né? que ela até pergunta o que é a verdade, né? Mas da onde que vem o que é a verdade? Ela já chega uma parte que ela, a depender da escolha, ela olha para trás e pensa assim, pô, aquela escolha que eu fiz, que até fala, né? Que ela nunca termina nada. Ela fala assim, se eu tivesse terminado aquilo, hoje eu estaria melhor, né? Aí ela pensa naquele universo que ela estaria melhor do que o que ela está agora, aquela situação toda. Sim, sim. E ela começa a pensar, porque ela começa a pensar, e às vezes a gente.
essa leitura do filme, que todos nós, em algum momento, fazemos esse pensamento. Ah, e se eu tivesse feito tal coisa, né? E se eu tivesse feito tal coisa diferente, como Uhum, que ia estar a minha vida e tudo. E eu acho que é interessante que o que acontece com o Jubu ali, o Bu, né? A filha da Evelyn, o que uhum, acontece? É como ela acessa todas as coisas e ela vê tantas possibilidades, ela perde o sentido, ela fala, nada tem sentido. E o niilismo é bem isso, né? É essa perca de sentido na vida, né? uhum. É a perca de sentido na vida. E aqui é um momento que a gente pode começar a criticar um pouquinho tanto ali quanto às vezes as pessoas do filme, porque aqui ela abraça, né, pra Jubu, ela primeiro ela fala dela, ela quer se destruir porque justamente porque como nada tem sentido, para ela não tem o porquê viver, né? Não tem o porquê viver porque nada tem sentido. Ela não consegue encontrar nenhum sentido, porque as coisas são tão absurdas e parece que é tipo assim, ela vê tantas realidades e de certo ela vê que, tipo assim, provavelmente não existe uma realidade perfeita, né? Não existe, né? Porque a gente fica pensando, né? Muitas vezes, essas duas vezes, porque a gente fica buscando a vida perfeita, né? E a vida perfeita, o problema é que ela É, afunda nisso e ela perde totalmente a esperança daí, né? porque por mais que você busque, igual ela buscou a felicidade lá, nunca vai ter a felicidade completa, né? Sempre vai estar faltando alguma coisa, vai estar precisando de alguma coisa, que viu no outro mundo, sempre vai estar comparando, né? Com o do outro universo e tudo. Nunca vai ter tudo ao mesmo tempo em todo lugar. E se tivesse, provavelmente a gente ia entrar, né? Eu vejo esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo, às vezes, do a gente ficar pensando demais, sabe? Uhum. O que que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter sido diferente, ficar pensando e nunca, e ficar pensando tantas coisas assim ao mesmo tempo, ficar tanto pensando tantas possibilidades na nossa vida, que daí eu não vivo mais, eu não consigo viver a minha vida que eu tô vivendo, né? E é o que acontece ali com a Joy, naquela vida de Jobu, né? Jobu Tupac. Além disso, ainda tem as referências dos outros universos, dentro do universo, que é dentro do universo que está fora do alfaverso, né? Sim, sim. E aí, tipo, do Ratatouille lá, que tem. Mano, isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom. Foi muito bom que primeiro ela, tipo, quando ela vai citar a primeira vez, parece que, tipo assim, eles acho que brincam com ela falando, ela não conseguindo falar direito, né? Porque o É, o filme é Ratatouille. Ratatouille, né? No português eles botaram Rato Tony, É, mas no inglês ela fala Raccoon Tony, que tipo, Raccoon é guaxinim, justamente, né? E daí tem um universo onde e tem é muito bom aquilo, cara. Mano, aquilo. aí tem. Cara, tem. E daí, ainda tem o Olha, a máximo gente não que. sabe se é uma comédia, se é uma ação, se é uma aventura, mas aí tem um Ele tem pouco de de tudo, tudo, ele tem um né? pouco de Você vê tudo. Ele tem drama, ele tem o drama, porque ele tem essa questão do relacionamento, principalmente dela com a filha, né? E ao mesmo tempo Uhum. com o marido ali, porque o casamento tá desmoronando, né? O marido tem que se separar. Tem as porradas, tipo aquele Kung Fu, aqueles filmes de Kung Fu que tinha. Ah, tem o do Mindinho Cara, eu musculoso, né? até. Ela- É, Isso! sim, sim, bem Tem, assim, tem, aqueles filmes de artes marciais, principalmente aqueles da década de 70 e 80, né, que eram bem absurdos, assim, né, tem um pouco no bem estilo do Bruce Lee, exagerado, assim, é. bem exagerado, ela tendo o dedinho mega É aquele. musculoso lá, cara, muito bom, cara, que ela vai detonando com... Eu também eu rachei de rir aquela hora do sofá também, cara. Ela fala assim: senta no vão do sofá. Senta, você pensa que vai. Você tá no meio de um drama ali, de um diálogo, né? Maçante ali, já passa por outra coisa que não tem nada a ver, né, com aquilo que tava passando, já quebra a cadência do filme todinho naquilo ali. Se você não tiver ligado, você bugou ali, você bugou, você perdeu. Tem um detalhezinho que é interessante dessa coisa quando ele começa pelos universos, que eles não têm um perceptivo rápido, mas você chegou a perceber que ele muda o aspect ratio, né? Tipo, a proporção da tela conforme ele tá em algumas coisas, assim, sabe? Quando é cena de ação, ele Uhum. geralmente ele dá uma estreitada, né? Ele aparece as faixas, ele aumenta um pouco. Quando é um pouco mais, uma coisa um pouco mais lúdica, ele muda. Eles ficam brincando, assim, conforme os universos, conforme as cenas, eles vão mudando a proporção da tela.
Eu achei a coisa bem interessante, assim, Sim. né? Que eles vão brincando com isso pra fazer referências de cinema, assim. O jogo de câmera, aquela primeira vez que quando ela tá lá na Receita Federal, que ela roda na cadeira para trás, assim, ali é um efeito barato, né? Você vê ali jogo de câmera e um efeitozinho lá. Não é essas coisas todas de Hollywood com efeito, né? SG, de Uhum. computação gráfica, essas coisas. Não é. É, É câmera close, um ou é. outro, uma Isso, coisinha ali. isso que é o ponto principal do filme, quando eu até citou da questão do baixo orçamento, que o baixo orçamento gera criatividade, né? Então, esse é um ponto que a Sim, gente tem que elogiar muito o filme, porque a gente pode criticar, eu tenho minhas críticas um pouquinho à questão de história, algumas coisas assim, não acho o uhum. filme mais incrível da história, assim como muitos colocam, acho ele um bom filme, mas ele realmente, tecnicamente, ele é muito bom, e eles são muito criativos, né? E você pode ver que Sim, eles têm algumas cenas que claramente, como eles tinham um orçamento dele, algumas cenas, principalmente as cenas de luta, eles vão e dão uma caprichada, assim, sabe? Na verdade. E algumas eles é, brincam com. Como eles estão brincando com esses multiversos, eu falei do abraçar o absurdo, abraçar o tosco. Então eles se permitem, em algumas cenas que eles mostram, até de certa forma. Parece que a imagem tá ruim, assim, mas tu percebe que é meio proposital, é, sabe? Então eles brincam com isso, já que a gente tem pouco dinheiro, eles usam aquilo como uma coisa de criatividade pra criar umas coisas bem diferentes, né? aquela luta dela lá que ela busca no multiverso lá a placa de pizza mesmo, é essa cena clássica, Sim, né? essa cena é O cara sensacional. dando mortal para trás, é poeira, é, é muito bom. E outra cena também que você falando aí do baixo orçamento, da questão mais filosófica, aquela parte das pedras, né? Que elas estão contemplando o horizonte, assim. Sim, sim, eles têm um Ali, diálogo nas pedras, né? Tem um diálogo isso. lá com texto, Uma assim, coisa, muito. tem uma coisa bem profunda ali, né? Eu Sim, falo, somos pequenos estúpidos, né? O estratégico é necessário e tal. Só que, cara, são duas pedras pro horizonte, né? Que, num universo que a vida humana não se desenvolveu. é interessante que, tipo, é como eu disse, eles não explicam, né? Como que ela consegue transportar pra pedra, isso não importa. O que importa é colocar ali, né? E é interessante, é legal que o Jubu fala assim, esse daqui é um dos meus lugares preferidos, porque não tem nada. Eu acho que é justamente isso. O que eu tava falando do excesso de informação que a gente tem hoje, às vezes a gente não consegue mais encontrar esse momento em que, olha, eu vou ficar em silêncio. Eu vou silenciar tudo. A gente tem uma dificuldade. E ela fala, por que que ela se atrai para aquele momento? Eles conseguem ter aquele diálogo profundo? Justamente porque desacelera tudo. Tá naquela loucura, um monte de coisa. E ali não tem nada. Não tem nada, eles estão Nada. parados, é o silêncio. Porque a gente precisa desse silêncio pra gente entender, pra gente ter uma coisa mais profunda, pra gente compreender, pra gente poder refletir. A gente precisa desse silêncio que muitas vezes a gente não consegue buscar, né? Até mesmo quando a gente vai rezar, a gente existe uma dificuldade de fazer silêncio, né? De parar para conversar com Deus, de parar para ouvir a nós mesmos também. Não, é sempre no agito, no agito, no agito. E é interessante que o primeiro eles vão pra pedra é justamente isso. Eles estão numa sequência bem louca e de repente tu vai pras pedras. E ele dá uma parada assim, né? Ele dá uma quebra naquele ritmo frenético assim. Isso. Uma quebra ali, não sei se. Acho que com certeza proposital, mas que para quem está assistindo, sim, você sai daquela parte que está segurando o fôlego para você respirar e escutar, né? Não é um simples diálogo jogado assim no meio de Sim. uma pancadaria. Te leva para um lugar para você contemplar aquilo, para você ver aquele diálogo ali das pedras, é bem bacana. Essa montagem que fizeram ficou. E daí naquelas pedras eles usam um recurso criativo bem legal, justamente como tu falou assim, porque eles estavam naquela loucura e eles precisavam botar um diálogo profundo, sabe? Só que não tinha como no meio daquela loucura, daquela maneira que tava, parar, sabe? Ou conseguir ter um diálogo profundo no meio daquela loucura. Eu acho que é interessante que um filme que, como tu falou assim, a gente fica meio sem fôlego ali, e o espectador, ele precisa de um fôlego no filme, né? Então ele vai, É, justamente a gente dá um fôlego e vem daí um diálogo profundo. essa busca da Joy, né? Da vilã lá,
por encontrar alguém que entenda ela, né? Tem uma parte lá que ela fala mais ou menos isso, para tentar ver o que ela vê, né? Naquela realidade, é a mãe dela consegue ver, viver um pouco do que ela vive, né? Ela tá nessa procura, né, de ter alguém, né, que a compreenda, que é o desejo do ser humano, né? A gente foi criado para amar e ser amado. Então a gente tem esse desejo, a gente quer se sentir parte, a gente quer se sentir compreendido, quer se sentir entendido. Tem até uma parte que eu anotei aqui, José, que ela Sim. fala, o cara do Ratatouille lá, depois que acontece tudinho, ela fala pro cara assim, ele fala que é inútil sozinho. Aí ela fala pra ele que todos somos inúteis sozinhos. Aí ela vai e fala no ouvido dele, ainda bem que não está sozinho. Aí sobe no ombro dele lá Ele e começa a senta controlar, porrada. né? Aquilo é muito bom. Ela começa a controlar ele. Você pensa que vai sair uma coisa ali, né, mais profunda ali, uma parada e que É, tipo assim, acontece é porrada, porrada. e daí ela vai, né? Os Somos Inúteis sozinhos, ela tá no nada, né? Antes ela quase abraça, né, o niilismo da filha também, porque conforme ela vai tendo cada vez mais mentes também, ela vai começando a perceber um pouco também essa coisa do, nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido. E é uma coisa que nós somos atormentados. Só que eu acho que uma diferença que a gente tem que pontuar da resposta que o filme dá é que o filme, ele abraça esse absurdo. A Jobu primeiro, ela abraça o absurdo no tentar se destruir, não tendo sentido, então eu vou me matar. Da Evelyn, no fim, né, vão dar uma solução do tipo, nada importa, o que importa é simplesmente viver agora. Só que é importante a gente pontuar que para nós não é isso, porque para nós, a gente não pode esquecer que para nós como católicos tem sentido. Por mais que a vida possa parecer sem sentido, a grande diferença, né, pro que a gente vê ali falado no filme, porque a gente vê falado muitas vezes no mundo, é que para nós as coisas encontram sentido quando nós colocamos isso em Deus. Sozinho não tem sentido mesmo. Mas quando a gente coloca Não, a nossa vida em Deus, daí tem sentido. tinha até uma pregação do Padre Léo que ele falava assim, quem quer ir pro céu, né? Todo mundo, os primórdios da Canção Nova lá, ainda quando eu assisti aqui na TV Parabólica. Aí, mas quem quer morrer? Ninguém falava que queria, né? Porque é uma situação, sim, que remete medo, né? Para quem não está preparado, para quem não tem essa visão da vida, né? Da promessa da vida depois, da vida eterna, tem esse medo. É porque, né, fica um sentido. O medo, de certa forma, é natural, porque, de qualquer forma, as coisas, a gente sabe que vai ser diferente do que a gente tem agora. Então a gente prefere tentar ficar no que tá agora. Uhum. Daí por isso que a gente não quer morrer. A gente quer as coisas agora, a gente quer as coisas resolvidas agora, aqui, do jeito, a gente quer que Deus resolva, a gente não quer mudar de fato. Mas e como tu disse, né, pra quem não tem nada, fica pior ainda. Pra nós, quando nós temos uma fé, nós conseguimos encontrar um sentido. Porque não é que precisa estar tudo explicado, mas é uma confiança em Deus, uma fé em Deus, que aqui não tem, e que o mundo não tem hoje. E por isso que muitos abraçam muito mais facilmente esse nada, esse niilismo, porque sem Deus as coisas facilmente ficam sem sentido, de fato. Até na hora de ter de passar dessa para melhor, de cumprir a Páscoa, né, nesse mundo todo. Eu fui no. A gente teve uma situação aqui que teve um parente, uma parente minha faleceu, né? Uhum, No auge da pandemia. No auge não, já estava se acabando a pandemia. Ao lado estava tendo o velório um senhor que participava da nossa comunidade. Esse velório desse senhor estava em festa, entendeu? Tava assim, você não precisava, como é que fala, consolar quem estava lá, entendeu? Mas agora uhum. o outro que não participava, tinha estava inconsolável, aquele do pessoal querer pular no buraco junto, que não ia mais conseguir viver sem, aquele sofrimento de rancor, pensando que ali era o fim de tudo, né? Da existência, mas só que foi só a existência aqui, né? Mas é essa dificuldade, né, de uma compreensão que a gente não consegue, que a gente se apavora, né? Mas quando a gente tem a confiança de estar unido para Deus, as coisas são totalmente diferentes. A proximidade com Deus, Uhum. Deus nos consola. Vai haver a tristeza, é claro, pela saudade, vai ter várias coisas, mas as coisas vão ter um sentido, vão ter um sentido.
E daí a gente consegue fazer essa passagem para Boa Morte, né? Então, por acaso, a gente gravando aqui nas vésperas que da solenidade de São José, né? São José Padroeiro da Boa Morte, tem esse título justamente por que Padroeiro da Boa Morte? Porque na morte dele, Jesus e Maria estavam ao lado, então ele é consolado, né? Então ele faz essa boa passagem porque ele estava junto a Jesus, então passa em um consolo, né? Não tinha companhia melhor para ele. Mas aí, continuando no filme, dá pra gente conversar um pouco sobre a figura do Waymond, como o Sim, papel dele, né? De figura eu só masculina, queria assim. aquela pochete. A pochete, né? Pochete. Pochete em alta, né? Alto, agora eu respeito pochete depois aqui do lado. É muito interessante que, assim, a diferença o Waymond do universo ali que a gente tá vendo, ele é um cara extremamente tranquilo, ele é um cara muito carinhoso, muito perceptível, ele tem muita, ele é muito sensível, né? E é interessante quando vai pro Sim, sim. Emerald do Alpha, o Emerald do Alpha, daí é o outro, é o guerreiro, é o lutador, sabe? É o É cara o que vai pro macho alfa, né? é o macho alfa. Isso. Mas é interessante como, no fim, as coisas se resolvem por causa da sensibilidade do Waymond. Sim. É, não, nas pequenas coisas, né? Você vê ali, ele é o que junta todo mundo. Que junta a Evelyn, que junta a Joy, que junta o pai dela, que chama até ele de pai, né? Costume lá para eles. Ele é uma cola ali no meio, né? Que faz as coisas funcionar. Se não fosse ele ali, já tinha acabado há muito tempo naquela realidade, né? Passa o filme. E eu acho interessante, eu gosto um pouco disso, a gente pode até debater um pouco, não sei se tu não vai concordar, mas eu acho que, assim, às vezes, me incomoda um pouquinho, às vezes, assim, católico, a gente sabe que a gente tem uma questão da figura da masculinidade, a gente sabe que no mundo às vezes está distorcida, mas pra mim não se contrapõe o fato, tipo, a masculinidade você não precisa ter também, ser essa visão, o homem tem que ser forte, mas a fortaleza do homem, ela não precisa, como alguns vendem, às vezes está simplesmente numa coisa digamos assim, rude, sabe? Que eu tenho que ser o Sim, durão, eu tenho que ser o machão. Não, mas é o cara que toma a frente e resolve. E o Emerald, ele era sensível, mas ele fazia isso, ele tomava a frente e resolvia. Né? E você vê que ele já no início lá, ele tinha conseguido várias prorrogações com a mulher da Receita Federal, e a Evelyn meio tá lá. que atrapalhava. E no final ele consegue mais uma, né? Não, e ela que fica falando, eu quero ver o que o meu marido burro tá atrapalhando, né? Ele tá atrapalhando, E ele que tava resolvendo, né? fica jogando a culpa pra cima dele, e ele que Sim. acaba resolvendo tudo. Falando dele, dele, do relacionamento dela, como os outros universos vão chamando, e dois em que eles aparecem, principalmente me chamou a atenção. Um onde eles estão conversando num furgão, ela vai e ele tá falando do divórcio, e ele fala assim, porque eu acho que ele claramente, não é que ele quer se separar de fato com o dela, ele gosta dela, mas é como ela não escuta e ele quer apresentar o divórcio pra ver se, tipo, pelo menos tem uma conversa. E naquela conversa do fogão, que é em outra realidade, ele fala, porque isso funcionou com outro casal, eu queria isso daqui pra que você falasse, agisse de alguma coisa, né? Se apresentasse, né? Prestar essa atenção, né? Acho que isso é bem importante, assim, pros casais, né? Você é casado, não sabe? Mas acho que pros casais é bem interessante isso. Perceber o quanto você tá prestando atenção no outro também. Né? Eu e minha esposa, a gente tem uma sintonia legal. Assim, tem alguma situação que só precisa olhar, né? Às vezes só precisa olhar assim que você já sabe. Que, tipo, às vezes está numa situação ali que, quando você trabalha em comunidade, chegam muitos convites, né? Vem fazer isso, vem aquilo, vem trabalhar com a gente e tal, vem fazer parte. Muitas vezes a gente consegue responder só de um olhar para o outro, assim, saber se é bom, se não é bom. Olha, nesse Essa, momento. essa esse momentozinho, essa olhadinha que fala assim, não dá, dá pra tentar dar uma saída ali, né? Porque acaba que senão a gente abraça tudo e vai ficar igual a Evelyn. E um outro que eu acho interessante que é aquele naquela realidade onde eles conversam, onde os dois eles não se casaram e os dois são mega sucedidos profissionalmente.
né? Pois é, Onde a Evelyn, basicamente, naquela realidade, é a Michelle Yeoh, né? É a atriz, porque ela é uma é, mega atriz de ação, premiada, tudo. E ele também é, tipo, não sei se é um ator, agora não sei se não fica muito claro o que que ele é, agora não lembro exatamente, mas é um cara sucedido também, né? que ela até pergunta pra ele, você não era pra estar pobre na América? Ele eu tive sorte. Seu pai talvez, o teu pai provavelmente diria que eu tinha um coração muito fraco, tipo assim, pra esse lado sensível. E é interessante que ela fala, e daí ela acaba comentando, porque ela tá nessa mistura das realidades, ela fala sobre ela falando sobre a lavanderia, e ele fala, eu adoraria, eu teria adorado poder estar com você numa lavanderia falida pagando impostos. É o valor das pequenas coisas, né? E isso, eu achei bonito isso, porque assim, tá bom, a gente é justo, é bom você tentar ter um sucesso profissional, você tentar com as contas em dia, você tentar ter uma estabilidade financeira, mas no fim não é isso o mais importante. Isso não é o mais importante, não é o essencial, sabe? Então, assim, é interessante que eles vão para aquela realidade, ela tem um vislumbre daquela realidade onde, teoricamente, ela fez sucesso, onde ela conseguiu, digamos assim, ao que a gente chamaria para o mundo dar certo, né? Numa visão do mundo que eles Uhum. deram certo, que fizeram sucesso, mas eles são infelizes, porque eles estão sozinhos, eles são infelizes ali, sabe? Infeliz dentro da sua própria realidadezinha, micro-realidade ali. E continuam sonhando com outra coisa, né? Aqui a gente, antes de casar, a gente faz um encontro de formação, né? Um encontro de noivos que fala, na época quando a gente casou. E teve um palestrante que marcou muito, que ele falou assim, se você está casando para você ser feliz, você está errado. Você tem que casar para deixar ela feliz. Falando para os homens. Se você fizer sua esposa feliz, você será feliz porque ela vai te fazer feliz. Tem que buscar a felicidade do outro, não a sua. Uma entrega ali que nesse diálogo aí mostra que eles não têm essa entrega, não tem quem entrega para eles isso. Sim, sim, eles não Então, têm, eles estão. é um vazio de tudo. E daí eles acabam, né, abraçando. E até de certa forma, eles resolvem de uma forma positiva, mas de certa forma abraçando esse vazio, né? Se conformam com. Eu acho que essa é a diferença para. Que eu digo que é um pouco da crítica da diferença do pensamento que a gente tem que ter como cristão. Porque eles entram numa zona de conforto no final, mas no sentido de que, eu tenho que aceitar porque é o que tem e não tem como ter algo melhor. Até certo ponto, eu concordo, porque a gente não pode ficar pensando no que poderia ter sido a nossa vida por outras decisões, ficar pensando, vamos dizer assim, em outras realidades, nossa, né? O que teria sido diferente, né, se eu É, tivesse tomado aí. Nesse ponto, sim, eu tenho que entender que é a minha vida, a vida que eu tô vivendo agora. Mas a questão é que eu posso ser mais feliz, não por mim mesmo, mas por causa de Deus. E talvez ressignificar a frase que tu disse que a Evelyn usa lá pro cara do Rato Tony, lá do Ratatouille lá, né? Não somos é, todos inúteis sozinhos. Que bom que você não está, mas você não está sozinho. E para nós, cristãos, tem um significado mais profundo. É de fato, nós podemos dizer que nós somos inúteis sozinhos. E nós não estamos sozinhos, sobretudo porque nós temos Deus. Porque nós temos Deus ao nosso lado. E por isso nós nunca estamos é. sozinhos. E um Deus que nos sustenta, que nos carrega, que nos ajuda, que nos dá forças para caminhar. Então a gente tem algo muito mais forte, muito mais profundo no qual nós podemos nos apoiar e que pode nos guiar. Também mostra muito deles querendo o objetivo final de alguma coisa, não vê a caminhada, né? Não vê a criação do que acontece para você chegar ali. Por exemplo, você, seminarista hoje, daqui um dia sacerdote, houve uma construção do sacerdote, houve uma construção do José que vai ser sacerdote. Não foi. Se você pegar você agora, ou você há um tempo atrás, e mandar para essa realidade de sacerdote, ou de alguma coisa daqui a um tempo, a realidade é outra. Por isso que ele fala lá que o cérebro dela tá bugando, porque não tem essa construção dessa linha temporal, né? Não sabe o que passou, não sabe o que viveu, só pega aquilo que precisa e volta para onde precisa, né? Sim, sim. No seu exemplo, não vai ter o tanto que você leu, o tanto que você estudou para chegar lá,
saber por saber. Você não vai ter uma construção completa de você. Bem pensado isso, de fato. Eles pegam as habilidades, mas não tem uma construção, não tem conexão, né? Não tem. Não, é aquela coisa, não é valorizado, né? Aquilo que não tem luta, geralmente não é valorizado. A gente não valoriza aquilo que a gente simplesmente ganha. É totalmente diferente. Sei lá, você trabalhar para você comprar uma coisa e você simplesmente ganhar aquilo ali. Você vai dar valor diferente para aquelas coisas. Bem observado, isso é uma coisa que eu não tinha pensado durante o filme. Porque não tem a conexão da construção, né? Não tem a construção da pessoa. Né? E uma coisa que chamou a atenção, que eu ri bastante também, foi lá no final que ela começa a resolver as necessidades das pessoas lutando, né? Sim, sim. E depois que ela segue o conselho do Waymond, né? O Waymond É, fala, apenas tem que ser gentil, acho que é isso que ele fala. E daí ela começa a resolver pelas necessidades. Então a gente falou que, no fim, o que resolve é o jeito gentil do Waymond, né? Essa gentileza. é só botar um e o outro para se beijar, bater no outro lá, no sonsado que o cara tem lá, vai realizando as pessoas em pequenas coisas, vai libertando elas daquilo lá que elas. Uma frase que ele, São João da Cruz, ele diz assim, ó, que onde não há amor, coloque amor e amor encontrará. Então é um pouco isso, às vezes a gente tá numa situação de que, tipo assim, de luta. A gente está nessa situação, de certa forma, de luta, e que às vezes tudo que a gente sabe fazer é reagir, confrontar, bater de frente, brigar, sabe? E a gente às vezes tenta resolver tudo por isso só, nessa parte. Mas o caminho ali que mostra um pouco de, ó, que tal tentar amar ao invés de brigar, tentar compreender? Eu sempre trabalhando bastante em um grupo de jovens, às vezes eu falava para alguns jovens, principalmente que vinham às vezes de fases difíceis, os pais, às vezes eu falava para alguns jovens, olha, eu sei que o caminho natural era os seus pais te amarem, você aprender com os seus pais o que que era amor e você daí amar eles. Mas talvez na realidade que você viveu, seus pais não aprenderam a amar, então eles não puderam te ensinar. E você está aqui participando da igreja, tendo uma oportunidade de aprender o amor. Então, se seus pais não te amaram, se não se sentiu amado pelos seus pais até hoje, seja você o primeiro a amar. Então, eu sei que o caminho natural seria os pais amarem os filhos primeiro. Mas às vezes a gente está numa situação que o filho tem que ser o primeiro a amar. É para quebrar o ciclo, aquele ciclo vicioso. E não era um ciclo, de certa forma eles falaram ali que que tinha vários universos, já onde a Evelyn sempre morria nos universos. Né, assassinada, né? E era assassinada pela filha, pela própria filha, né? Porque você criava conexão, né? Nunca se criava conexão e ela não conseguia compreender. E ali naquele universo ela consegue, né? Ela tenta compreender a filha, né? Até tem aquele último grande diálogo, né? Com a filha. Ele fala, todos somos um balde de besteira sem motivo algum, alguma coisa assim. Fala que não tem conteúdo. Né? Sim, sim. Eu acho interessante como ela tem um confronto, porque a filha fala, eu quero ir embora. E daí ela meio que deixa, mas ao mesmo tempo ela vai por um lado, ela exerce o papel de mãe e fala assim, não, peraí, mas também não é bem assim. Eu te dou um celular e você nunca fala comigo, sabe? Tudo. E ela começa a cobrar e a filha sente um pouco de impacto, assim, sabe? Ela deixa a filha aí, mas ao mesmo tempo ela fala, tá, beleza, mas não é assim também, sabe? Você tá um tempão vivendo uma vida independente já e acha que é assim também. Eu acho que é interessante como ela assume, ela deixa a filha aí, mas ao mesmo tempo não deixa de ter uma postura de mãe assim, ó, de cobrar, assim, não, tá bom, você pode ir, mas faça a sua parte também, né? De amar, de tentar se relacionar, né? Se impôs como mãe, né? Que eu acho que até então ela não tinha se imposto ainda como mãe. Até naquele momento ali, ela acabou que não. Quando se impôs como mãe, ela se achou e achou a filha, né? Sim, sim. Porque, igual eu falo para minhas filhas, tenho gêmeos de 12 anos. Elas falam assim, tá, papai, não sei o que, mas eu falo, ó, sou seu pai, não sou seu amigo. A gente tem uma proximidade, tem um respeito de pai, tem uma conversa tudo, mas amigo é uma coisa, pai é outra.
É outra esfera, outra realidade, outra responsabilidade, outro tudo. É diferente a relação, né? E eu acho que se um pai, conforme crescendo, às vezes os pais eles têm que passar pela formação um pouco esses dois lados de o cobrar, mas ao mesmo tempo deixar ir também, às vezes, um pouco. Fazer vista grossa, fingir que não viu muita coisa ali. Ah, Eu sempre gosto de pensar no ensinar a andar de bicicleta, sabe? Você, isso. você vai empurrando até o momento, daí você solta e você fica olhando. Tu sabe que a criança vai cair. Uhum. Uma, duas vezes. Daí você vai lá, levanta, a criança fala que nunca mais quer andar de bicicleta. Daí você fala, não, filho, não é assim, vamos tentar de novo. Daí você vai, né? É, Daí você, por um tempo. Se você ficar isso. segurando, nunca aprende a andar de bicicleta, sabe? Você tem que às vezes deixar cair. Você vai dar umas dicas, você vai orientar. E eu sei que o mundo tá bem complicado, mas eu acho que até uma coisa que a gente vai ter que um dia puxar aqui um programa pra gente falar um pouquinho sobre isso, talvez aí, pra falar sobre essa questão de pais, filhos, né, mais a fundo. Mas eu sei que tem o mundo é muito complexo, mas não adianta que tentar colocar o filho numa caixinha. Não. Tem uma psicóloga que eu sigo no Instagram, ela é católica e ela trabalha principalmente bastante com adolescentes. E quando ela estava no carnaval, ela fez um post que eu achei bem interessante, que ela falou assim, que ela deu as dicas de tipo assim, ela falou assim, olha, não tente impedir a sua filha de curtir um carnaval, seu filho. Porque senão ele nunca vai aprender a como fazer as coisas com responsabilidade. Ele falou assim, então me orienta. Tenta procurar onde que é um local que é mais tranquilo para ir. Um local que é mais tranquilo, porque tem lugares que são mais tranquilos. Estabeleça um horário para voltar. Fala o que tem que fazer, tudo, orienta tudo certinho. E deixa e se divertir. Eu sei que para muitos católicos isso parece muito absurdo, assim, né? É, E eu sei que eu cansei de fazer retiro de carnaval e tudo, e é muito bom, é bom, a gente precisa das coisas, mas a gente tem que entender que a gente não pode prender numa caixinha, porque senão em algum momento essas coisas vão aparecer e daí a pessoa não vai saber lidar se ela não for aprendendo, né? Ter responsabilidade de, vou sair com os amigos pra, sei lá, pra fazer uma festa, um pouquinho, e eu vou saber no meio, vou estar no meio, vou saber me comportar diferente, por exemplo. Então, uhum. eu acho que é esse papel que naquele momento a Evelyn ela finalmente consegue exercer com a filha. Porque antes parecia que ou ela tentava controlar demais, ou ela não dava bola pra filha. Né? Ela não. E ali ela bota nesse equilíbrio. Ela, pronto, você vai, mas eu também aqui, ó, vou cobrar. Porque ela queria que a menina fosse o que ela queria, né? Que ela quisesse que fosse. Então tem a condição da homossexualidade lá, ela ignora por completo. Fala, essa aqui é, né, minha parceira lá, ela É, finge que não vê, finge que não escuta, finge que não tá ali. e ali é uma situação bem complexa, acho que não vou chegar a comentar aqui, porque é uma coisa mais complexa pra gente citar, né? E não é uma coisa que dá pra gente citar aqui por cima. Mas é sempre olhar assim com o olhar atento também. Aqui eu chamo um pouquinho de atenção também, porque a gente sabe que é o que eu falei lá no início, que ele é o estilo blockbuster que agrada Hollywood, porque ele tem um relacionamento homossexual, coisas de minorias, coisa étnica, tudo. Então, um pouco. E até vi, por exemplo, a notícia agora que provavelmente a partir do Oscar 2024, os filmes concorrerem, eles vão ter que cumprir um monte de regras de questão de ter não sei quantas porcentagem de pessoas LGBT na equipe, um monte de coisa assim, sabe? Onde essas coisas estão vão estar para além do critério objetivo de você, que é bom. Então, assim, Sim, sim. É igual eu estava escutando essa semana, perguntando de uma indicação para algum cargo. Eu perguntei um cargo da justiça. Ele falou assim, era preferível que fosse uma pessoa de tal situação, tal situação, tal situação. Aí o comentarista falou assim, não, primeiramente tinha que ser competente. antes Tem de que ser tudo, né? competente. Você não precisa buscar para a pessoa ser daquela posição, ser daquele jeito, ser daquele biotipo, ser daquela posição política e tudo. Não, tem que ser competente.
Vamos supor, às vezes tem dois professores, uma situação, uma equipe lá de dois, que são dois héteros profundamente capazes e tudo, vai ter que tirar um para botar outro, É, que às vezes é. não era tão capaz quanto o outro. Então, em outro momento a gente vai ter que estudar isso, mas a gente vê uma crescente dessa questão da normalização e como às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho, porque, como eu disse, não dá pra gente esconder, né? E daí é aquela questão que vem de novo o desafio dos pais, né? De saber orientar, de saber conversar, porque os desejos podem parecer qualquer um, né? E saber orientar para também não normalizar totalmente, né? Então, como você falou, as pessoas a gente sempre vai acolher, né? Mas há uma Uhum. situação ali, né? Eu falo para o ouvinte, a gente não vai se aprofundar tanto aqui, porque é uma outra coisa que a gente precisaria de um tema aqui. Prometo que um dia a gente Bota vai na lista de aqui, outro programa. a gente vai botar, a gente vai fazer, porque eu sei que é uma coisa que suscita muitas perguntas, suscita muitas dúvidas, e a gente vai fazer para frente do programa. Mas aqui a gente tem isso. Eu acho que só para meio que para encerrar, né? Eu diria que assim, ó, eu gostei do filme, de maneira geral. Eu gostei do filme, achei um filme bom. Principalmente tecnicamente, ele é muito bom. Eu acho ele um filme muito bom. Eu só não acho ele tão absurdamente bom como alguns falam, assim. Pra mim, ele não é um filme tão marcante, assim. Não é um filme que necessariamente me deu tanta vontade de reassistir ele, por exemplo, sabe? Talvez até gostaria de assistir, porque acho que você consegue pegar mais uns detalhezinhos. Mas eu achei ele um filme bom. Ele é um filme bom. Ele tem, assim, esses movimentos, assim, ele até se torna um pouco cansativo, mas acho que é próprio da narrativa, porque acontece tanta coisa, assim, pra você. Mas eu achei ele um filme bom. Acho talvez até um pouco questionável se ele é realmente o melhor filme do Oscar de 2023, né? Você tá pegando a minha fala que eu ia falar isso. Então, É assim, eu bom, penso mas não isso um é difícil pouquinho, de Oscar. mas você pode falar também, tu, Léo. Então, fala aí a tua opinião geral aí do filme. Eu gostei, igual a gente comentou o filme todinho. A construção do filme é fantástica. A velocidade que ele dá, os tempos, né, os tempos que dá no filme, acelera, freia, diálogo, ação, tal, aventura, bota você para pensar, bota você para chorar, bota você para brigar, tudo ao mesmo tempo, né? Só que, para mim, sim, como desde sempre assisti filme, desde pequenininho acompanhando o Oscar, desde quando era na Globo lá, de noite com meu pai assistindo, não é digno de Oscar, não, para mim, entendeu? Para mim, assim, se eu fosse crítico, votaria votaria em outros lá. É, Não tava merecendo, não. Agora, a construção do filme, com o que o filme propôs, com que o dinheiro que eles tinham, com o tempo que eles tiveram, sensacional. Sim, é, cumpriu todas as exigências. é. Alguns prêmios pra mim são merecidos. O único que eu não consigo fazer a comparação é, por exemplo, o Oscar de melhor atriz, porque a grande concorrente contra a Michelle Yeoh era a Kate Blanchett em Tar e eu não consegui assistir Tar, né? Mas assim, a Michelle Yeoh, ela Uhum. realmente ela tá sensacional. Juntas, muito experiente e é muito interessante porque o filme, pela forma de ser o filme, permitiu que ela fizesse tudo, né? Então ela pôde fazer ação, ela pôde fazer comédia, ela pôde fazer drama, ela pôde fazer tudo ao mesmo tempo, né, em um filme só. E mostrou realmente como ela é muito versátil como uma atriz. Eu acho que essas atuações são muito boas, né? A edição. Eu só questiono um pouquinho esse prêmio de melhor filme, assim, né? Ainda mais quando a gente vê, por exemplo, um Top Gun Maverick, que o Spielberg disse pro Tom Cruise que agradeceu o Tom Cruise por salvar o cinema e passa ignorado, né, pelo Oscar, né? Então eu acho que é de novo assim, o Oscar ele não consegue. É uma briga eterna disso, né, do Oscar. O Oscar ele sempre parece estar um pouco muito desconectado com o público, né? É um prêmio de academia, então ele tem aquelas coisas que gostam, sempre um pouco desconectado do que parece que as pessoas, o que realmente agrada, o que atrai as pessoas, né? Acho que pelo que o filme propôs, ele entregou, né? Não Sim, tem o sim. que reclamar. Entregou, mas o investimento de Avatar, a história do Maverick, até o próprio Tar, Elvis, né, que é o ícone americano lá, que eles não premiaram o Elvis, né?
Uhum. Mas também esse filme, para mim, veio uma trajetória de condecorar, assim, atores de meia idade, né? Assim, que o melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, a melhor atriz também, toda ali na casa dos 50, 60 60 anos anos. ali. É, e sempre, né, o ator coadjuvante, né, os Negro. mais conhecidos dele é como criança ainda, né, que ele fez lá Indiana É, Jones, o os Templo da Goonies, né? Perdição, e fez os Goonies. E pra ele foi bem interessante, os discursos, ele tinha dado já um discurso bem interessante no Globo de Ouro e no Oscar, assim, ele é muito emocionado, assim, né, sobre, e isso eu achei bonito, assim, dele muito emocionado, e de como ele não dava, ele falando, né, de dificuldade, não conseguia papel, e muita gente nunca acreditou nele, né, e agora ele conseguiu esse papel, mostrar toda a versatilidade dele como ator e no fim ganhar esse prêmio, assim, foi sensacional. Então, agora para gente fechando o programa, depois desse papo, vamos para as nossas dicas culturais. Leonardo, tem uma coisa aí para indicar aí que talvez converse com tudo isso que a gente falou? Tem um livro que eu ainda não terminei de ler, por conta de alguns compromissos. E quando eu comecei a assistir o filme, eu comecei a lembrar do livro e voltei a botar ele na minha cabeceira. É A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, editora Sexante. É ajudar a quebrar aquele mito da vulnerabilidade, a importância da gente achar que deveríamos aceitar nossas fragilidades e se fortalecer, né? É uma, quase uma autoajuda aí, vamos dizer assim, e também foi um best-seller aí do New York Times. Então, é isso aí. Pela dica, eu vou indicar dois livros. Um de ficção, que ele tem a ver com esse tema de multiverso, que é um Uhum. livro que se chama A Biblioteca da Meia-Noite. Nesse livro, Matt Haig. Então, o livro A Biblioteca da Meia-Noite. O que que é esse livro, né? Você acompanha, né, uma mulher, assim, meio desiludida, e ela perdendo sentido da vida, e ela resolve tentar se matar. Só que daí ela vai parar num lugar misterioso chamado a Biblioteca da Meia-Noite. E daí o que que é essa biblioteca? Ela tem livros onde ela pode acessar outras realidades da vida dela, justamente, tipo assim, outras realidades de como teria sido a vida dela se tivesse tomado uma direção diferente. É bem interessante, conversa bem com o tema, assim. E um outro livro que eu vou falar que é um livro do Viktor Frankl, psicólogo Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, para quem não conhece, ele é um psicólogo, criou uma linha de psicologia, né, que se chama logoterapia, e o Viktor Frankl, ele passou uma experiência no campo de concentração nazista, na Segunda Guerra Mundial. Então, parte desse livro do Em Busca de Sentido, ele é basicamente dividido em duas partes. Uma primeira parte onde é justamente são os relatos dele dentro do campo de concentração. E depois mais uma série de outras reflexões de textos dele no resto do livro. Em que ele vai trabalhar um pouco, e eu acho que vai ser bem ajuda a ser um pouco um antídoto desse niilismo que o filme muitas vezes prega, né? E que o Viktor Frankl ele vai um pouco nesse sentido de que é preciso viver um momento, mas com uma positividade, assim, é muito bom, é muito interessante, assim, né? Então ele explora muito essa questão da esperança, né? Mesmo em meio a um campo de concentração, né? Então a experiência dele, assim, é um livro fascinante, fascinante. Então recomendo vocês. Muito bom. Então é isso. Nos sigam lá no @café.católico lá no Instagram, lá no que o Leonardo lá, que geralmente está postando bastante coisa lá. As postagens que vocês têm visto nos últimos tempos lá os Santos, do Evangelho, o Leonardo que cuida lá dessa parte agora, né, É, fazendo parte da equipe do Café vamos Católico. lá. Então, interajam lá com a gente também. E mande também para nós aí o que que você achou, se você assistiu já o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o que que você achou, né? Gostou, não gostou do filme? Tem alguma outra interpretação, alguma outra coisa que te tocou que a gente não comentou aqui? Concorda com as nossas impressões ou não concorda? Manda aí para nós. Também nos mande aí sugestões de temas, né? Nos dê ideias aí do que a gente pode trabalhar, peçam coisas. Se já tem pessoas aí que já pediram alguns temas aí que está na fila, que a gente tem que dar um jeito de tentar providenciar, né? Mas a gente promete que aos pouquinhos vai indo. Beleza. Porque às vezes, dependendo do tema, a gente está esperando ter um convidado mais específico, que a gente demanda, assim, mas vai saindo.
Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.